Olá, eu sou a Maria Aparecida. Hoje nós analisaremos uma constelação que teve por tema medo da mudança. Lembrando que isso aqui eu não tenho pretensão de esgotar nada, apenas trazendo alguns pontos principais da constelação, né? Sem dizer nome, é claro, com respeito às pessoas, mas para que você que está aí do outro lado possa ter contato um pouquinho mais do nível de profundidade e de temas que a constelação pode trazer para você. Então, eu trabalho com a constelação na água, eu trabalho com ela de forma individual, com o cliente no consultório, e eu utilizo para isso os bonecos. Também trabalho com um grupo de constelação em que a pessoa que deseja ser constelada traz o seu tema, a gente conversa primeiro e na sequência a gente monta a constelação no dia agendado com a pessoa, né, e o grupo, e nós trazemos partes dessa história que a pessoa contou uma parte para mim ou vai contando aqui mesmo. Na maioria dos casos eu não conheço a história da pessoa, conheço algumas coisas, né, da história que a pessoa conta, mas ali os padrões a gente vai percebendo durante o abrir da constelação. Então, se você desejar ser constelado, você pode, se você estiver aqui no Instagram, você pode me chamar no direct, ou se você estiver aqui no YouTube, tem um link aqui embaixo com o número para que você me chame para constelar, tá bom? Aí você diz se você quer constelar individual ou em grupo. Então, vamos lá. Então, o tema da constelação era medo da mudança. Tan, 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 tan. Então, ela escolheu uma boneca, assim, laranja. Eu costumo anotar minhas constelações, eu tenho um caderninho de constelação, né? Então, ela escolheu uma boneca laranja, a boneca coloquei, e depois eu pedi para que ela escolhesse um outro boneco que representasse a questão dela. Eu trabalho de forma oculta. Algumas vezes eu abro, mas geralmente eu trabalho de forma oculta. Então a pessoa não sabe quem são esses elementos que vão entrando, quem são, o que elas estão representando, tá bom? Então ela entrou um outro e ela veio rapidamente aqui para trás. E a representante que estava olhando para a questão, né, que representava este medo, ela começou a trazer muito sintoma de ansiedade. O medo ficava muito forte, muito veemente. E aí a gente começa a conversar, fazer perguntas. E na medida que a gente foi fazendo as perguntas, eu fui pedindo para ela elementos. Então, começamos com a família dela agora. Ela era casada. Então, a gente colocou o primeiro relacionamento. A gente deu uma verificada nesse novo relacionamento. No primeiro relacionamento. Depois a gente colocou o relacionamento atual, que ela estava se separando. E aí foram aumentando os sintomas, foram trazendo várias questões aqui. E na medida que isso foi percorrendo, eu coloquei os filhos que ela tinha, colocando. Em dado momento, a representante, ela estava muito inquieta, né? E eu pedi para ela colocar os pais dela, e ela colocou a mãe dela, pequena, fraca, o pai, ela vem com o pai, faz uma. Eles ficam de lado e depois eles começam a se confrontar. E aí, neste ponto, quando entra o pai, foi o ponto assim auge da constelação, que todo sintoma de medo começou a se converter em raiva. Ela só tinha raiva, 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 só tinha raiva. E a mãe ficou assim. E ela olhava para a mãe, ela
chorava, não sentia força a olhar para a mãe. Então eu pensei em colocar a ancestralidade feminina. E aí quando colocou, ficou assim, bem nítido aqui nesta constelação que o medo que ela estava sentindo de mudança tinha uma relação direta com o masculino, ou seja, com essa raiva que tinha do masculino, da família, devido à aliança que ela tinha tido com a mãe e com as ancestrais femininas. Então, foi um trabalho bem forte nesse sentido, de olhar para que todo o medo que ela tinha de dar novos passos, de encarar novas possibilidades, a roupagem que tinha era a relação da raiva com o masculino. A falta que este masculino fez quando ela era criança e na relação dela, né? Quando ela olhava para a mãe dela com relação a este homem. Ela via sempre a mãe muito pequena, como se a mãe não conseguisse lidar com os problemas do casal e não dela, não da criança dela. Nesse aspecto aí, a criança dela estava enorme, grande, sofrendo ferida, coladinha aqui, trazendo todos esses aspectos de dor vividos por ela na infância e que ela ainda não tinha conseguido dissolver, ela não tinha conseguido ainda resolver todas essas questões. Então, resumindo, neste caso, o medo da mudança dela estava atrelado a essa raiva ao masculino da sua família, mas também uma aliança, né? Ela tinha raiva do masculino porque ela estava aliançada com o feminino ferido das suas ancestrais. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aqui ou então me contacte para fazer sua constelação. Tchau, tchau.